Por isso, o lema da nossa campanha, o tema da nossa campanha esse ano é Seguindo a Jesus, seguindo o Senhor, aquele que abre a porta do céu para nós. E a grande pergunta é: como nós podemos seguir a Jesus? Como podemos viver de modo que acompanhemos os seus passos dia a dia? E enquanto nós estivermos orando pelos motivos que envolvem a nossa vida, nós estaremos também buscando aprender com Ele, viver neste mundo tão conturbado. E hoje nós vamos estudar um dos textos que você estará meditando esta semana. Ele nos fala de como é a vida de quem segue a Jesus. Que características tem aquele que segue a Jesus? E esse texto se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, você vai meditar num dos versículos esta semana, está aí no seu livro. Mas eu queria estudar com você esse trecho tão precioso da palavra de Deus. Romanos 12, a partir do verso 1. Eu vou ler por enquanto só o verso 1, para a gente aprender a primeira lição de como a gente segue a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Pai querido, nós estamos aqui reunidos na autoridade, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele nos prometeu que quando estivéssemos em 2 ou 3 reunidos debaixo da autoridade desse nome, Ele mesmo estaria conosco. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo para ser aquele que estaria ao nosso lado, para estar nos guiando e nos dirigindo. Nesta hora, Pai, cremos em cada uma dessas promessas e pedimos ao Senhor: revela a presença de Jesus entre nós, revela a presença do Teu Espírito Santo, de tal maneira que sejamos tocados, que sejamos, Senhor, despertados pela Tua palavra. Fala conosco, Pai, é aquilo que ansiamos, em nome de Jesus, amém. A primeira lição de quem segue a Jesus é aprender a prestar a Deus o verdadeiro culto. Você está reunido aqui, não é, nesse lugar, e nós estamos tentando prestar um culto a Deus. E tem pessoas em vários lugares do mundo que estão tentando, à sua maneira, prestar um culto a Deus. Mas a Bíblia nos ensina o que é o verdadeiro culto. E ele faz uma comparação entre o culto do Velho Testamento e o culto do Novo Testamento. A palavra de Deus vai nos ensinar que no culto do Velho Testamento ninguém podia entrar no templo do Senhor de mãos vazias. Ele tinha que fazer um tipo de oferta ao Senhor. Ele fazia, por exemplo, uma oferta de cereais para agradecer a Deus a produção da sua lavoura. Ele podia fazer uma oferta de libação, que era derramar sobre o altar, por exemplo, o vinho que ele tinha produzido na sua fazenda, o azeite que ele tinha comprado ou produzido na sua fazenda. E essas eram ofertas de adoração, louvor e gratidão. As ofertas pelo pecado e de ação de graças, elas envolviam um animalzinho. Esse animalzinho então era morto na frente do altar, e se era uma oferta pelo pecado cometido, ele era queimado totalmente, nada se aproveitava, porque o pecado mata.
Mas se era uma oferta de louvor, então assava-se o carneirinho, por exemplo, na brasa do altar, e uma parte ficava para o sacerdote comer, e outra parte era levada para a família comer. E aí, no alpendre do templo, eles celebravam a adoração ao Senhor, contavam os milagres de Deus, enquanto comiam aquela refeição, aquele carneirinho, aquele churrasco que era feito no altar. Bem, Paulo vai pegar essa cena do culto do Velho Testamento, e ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro culto não é mais você levar uma oferenda, ainda que você possa levar uma oferenda, mas o verdadeiro culto é quando nós, movidos pela misericórdia de Deus, movidos pela compaixão do Senhor nas nossas vidas, movidos pela manifestação da presença dEle em nós, decidimos colocar-nos inteirinhos sobre o altar de Deus, não para ser queimado, nem para morrer num sacrifício, mas para dizer: de hoje em diante, a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida é para o louvor do teu nome. E ele chama isso de sacrifício vivo, e esse sacrifício vivo é santo diante de Deus, é agradável diante de Deus, e a este sacrifício vivo a Bíblia chama de culto racional, culto inteligente, culto intencional, verdadeiro culto que nós prestamos a Deus, por causa de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, da morte dele na cruz, por causa da presença do seu Espírito. Nós desejamos, nós somos movidos pelo Senhor, nós somos conquistados pelo amor dele e desejamos seguir a Jesus. E a nossa oferta não é mais uma coisa, um mero voto, mas é toda a nossa vida colocada no seu altar. Por isso é um sacrifício vivo. Eu me lembro de um culto há anos atrás, quando o Ricardo, ainda pastor das crianças, contou aqui essa história. Ele disse que estava dirigindo o culto lá com as crianças e chegou o momento do ofertório, e as crianças então vêm nesse momento e trazem uma oferta, né? Uma moedinha, uma nota de alguma coisa que eles têm nas suas mãos, e eles vão, entregam, como nós fazemos aqui, e voltam aos seus lugares. E uma menininha chegou lá e ficou parada do lado do gasofilaço, e aí passou o momento do ofertório e a menininha continuou parada do lado do gasofilaço, né? E o Ricardo começou a perceber que a menininha não ia embora, não é? E aí então ele chegou pertinho dela, falou no ouvido: tudo bem? Ela disse: tudo bem. E disse assim: e por que você está aqui? E ela disse assim: é porque eu quero me dar para Jesus. É lindo, não é? Uma criança, a Bíblia fala que dos lábios de uma criança nasce o perfeito louvor. Aquela menina talvez entendeu que muitos de nós não compreendemos sobre culto. Culto não é quando a gente canta, culto não é quando a gente toca, ainda que eu possa cantar e tocar. Culto não é apenas quando eu venho e trago uma oferta. Culto não é quando eu venho na igreja. Culto é quando eu estou disposto a dizer: tu és o meu Senhor. E cada vez que a gente se coloca no altar de Deus, cada vez que a gente se permite inteirinho ser do Senhor, nós estamos prestando o culto que agrada o coração de Deus. É interessante porque aí vai ter sentido eu cantar, porque se eu não me colocar inteirinho na mão do Senhor, esse coro pode estar lindo, maravilhoso, mas ele não vai ter sentido nenhum. Mas quando vocês cantam se colocando no altar de Deus, não apenas Deus se alegra, mas o poder do Espírito vem daí e começa a tocar o nosso coração, porque o verdadeiro culto
mexe com a gente, toca o coração do outro que está do lado. Sabe, vocês estão aqui para tocar, louvado seja Deus pela vida de vocês, mas se vocês só tocarem, talvez fique até bonito o culto, mas sabe, o poder do Espírito Santo não vai fluir. Agora, quando vocês estiverem tocando, se colocarem na mão do Senhor, no altar do Senhor, algo tremendo de Deus vai acontecer. Se colocar no altar do Senhor como sacrifício vivo, é colocar na vida do dia a dia prioridades que têm a ver com o altar do Senhor. A primeira coisa que a gente vai aprender na palavra de Deus é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa se colocar no altar? É dizer: tu és o Senhor e tu és o primeiro. Tu és o Senhor e tu és o primeiro na minha vida. E aí eu estou preocupado em ouvir a voz do Senhor, em entender a voz do Senhor e a buscar a voz do Senhor. Eu vou aprender a organizar o meu tempo para que o Senhor tenha prioridade na minha vida. O teu tempo com o Senhor é prioridade. Eu vou organizar as minhas finanças para que o Senhor seja o primeiro. Se você é um dizimista fiel, você já descobriu que quando você dá por último o dízimo, você não dá, que vai acabar o dinheiro. Por isso a gente vai aprender a dar primeiro para o Senhor. E quando a gente dá primeiro para o Senhor, Deus faz algo que a gente não consegue entender, que é a bênção dele sobre essa nossa área financeira também. Não é uma troca, não é um negócio com Deus, é devoção, e Deus pega essa devoção e derrama graça. Toda vez que você apresenta devoção, você se coloca no altar, a graça de Deus se derrama sobre a nossa vida. É promessa do Senhor para nós, porque isso é essa relação gostosa com Deus, que a Bíblia chama de culto. E aí a gente está preocupado em usar a nossa influência para a glória de Deus, a gente está preocupado em usar os dons e talentos para a glória de Deus, e tudo isso se torna expressão da nossa consagração ao Senhor. É interessante que essa era a ideia que o Senhor queria que ficasse na mente de cada pessoa que se consagrava ao Senhor. É interessante que consagração no Velho Testamento, a palavra consagração, se a gente for traduzir literalmente, significa mãos cheias. Porque no ato de consagração de um sacerdote, ele tinha que oferecer as suas duas mãos postas assim. E aí, no ritual de consagração, ele começava, o sacerdote que estava proferindo o ritual, ele começava a pegar partes de animais que tinham que ser sacrificados, e colocava uma perna de cabrito, um peito de boi, e ia colocando, e ia empilhando aquela carne nos braços do sacerdote, e ele tinha que se conter para que aquilo não caísse no chão. Você já tentou empilhar carne? Já tentou? Você já viu? Ela vai, né, se mexendo assim, ela vai se ajeitando e escorrega. E ele tinha que tomar todo cuidado. E aí então ele dizia assim: agora move essa oferta sobre o altar. E então ele tinha que pegar aquilo com todo carinho e mover sobre o altar. E aí então o sacerdote que estava organizando aquilo, pegava uma gota do sangue do animal, colocava na orelha direita, no polegar direito, no dedão do pé direito. E quando ele já não podia fazer nada, estava ali daquele jeito, ele diz assim: ele está de mãos cheias, ou seja, consagrado. Quando nós entendemos que nós nos colocamos vivos sobre o altar,
e nós estamos dizendo: Tu és o primeiro, Tu és o Senhor. Deus vai encher da sua graça as nossas mãos, mas Deus vai encher de graça para que a gente mova essa graça sobre a vida de outras pessoas, porque a vida no altar é perfume de Deus nessa terra. É assim que Deus trabalha conosco. Então, a primeira lição que eu e você precisamos aprender, se queremos seguir a Jesus, é: coloque a sua vida no altar de Deus. Você é a verdadeira adoração. Não é algo que você faz, mas você é o adorador que Deus tem alegria de receber. A segunda coisa que a gente vai aprender nessa manhã se encontra no verso 2, onde diz assim: olha, se você se colocou sobre o altar, e você é o sacrifício vivo, se você foi movido pela misericórdia de Deus, então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a primeira característica tem a ver com a expressão de nossa devoção, a segunda tem a ver com os modelos que seguimos, porque agora você, sobre o altar, decidiu seguir a Jesus. E enquanto tantos se amoldam ao curso deste mundo, ou seja, ao jeitão de viver de uma sociedade que é controlada, segundo o texto que a gente leu, e segundo o que está em Efésios 2, pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Se a gente se amoldar a esse jeitão, nós não vamos seguir a Jesus. Se Jesus é o primeiro, o jeito de Jesus deve dirigir a nossa vida. Se nós permitirmos que o Espírito Santo nos transforme, o que vai acontecer é que Deus vai renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente é um milagre que só Deus pode fazer, porque há coisas que nós gostamos, porque a nossa carne gosta, porque a nossa carne e os nossos impulsos nos levam a isso. A gente vive numa sociedade que diz que você pode atender qualquer impulso teu, porque isso é natural e humano. Só que isso é uma mentira, porque se você atender todos os impulsos que você tem, você já tinha matado muita gente. Fala a verdade, né? Tem uns assim que a gente tem vontade de esganar, ou é só eu que sinto essa vontade assim? Aí eu sinto vontade de esganar às vezes. Minha mulher fala que quando eu estou bravo eu falo assim com os dentes fechados assim. É esse impulso que está dentro da gente, não é? Não, a gente controla os impulsos da nossa vida. A gente controla os impulsos porque a gente sabe que se a gente seguir todos os impulsos, nem a sociedade consegue viver com a gente. Vão botar a gente na cadeia. Agora, a Bíblia vai dizer que apesar disso, essa permissividade que a gente diz que pode ter, limitada, quem sabe, pela cadeia, não é? Ou por alguns valores sociais, é pouco. Mas que eu tenho agora que pegar esses impulsos e permitir que Deus nos dê uma nova visão de vida. E essa nova visão de vida vai nos ajudar, com a mente renovada, a tomar decisões sobre parâmetros diferentes. E os parâmetros agora são a vontade de Deus, o projeto de Deus, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor. E de repente então a nossa mente passa a ser renovada, passa a ter uma perspectiva diferente.
Alguns vão chamar a gente de maluco, de carola, de beato, disso, daquilo, mas na verdade é que a nossa mente é diferente, ela começa a ser influenciada por aquilo que Paulo vai chamar de mente de Cristo. A mentalidade de Deus entra sobre a nossa vida, e aí nós vamos começar a desenvolver novos valores, que na verdade são os valores de Deus. E as nossas filosofias pessoais e as nossas ideologias, elas precisam ser levadas cativas aos pés de Jesus, porque de agora em diante a cosmovisão, o jeito de enxergar o mundo, não é mais dirigido pelo curso desse mundo, pelo jeitão da sociedade, mas agora a minha cosmovisão, que julga o curso desse mundo, é a visão de Deus para a minha vida. É interessante, quando a gente vai estudar psicologia, tem uma matéria nos cursos de psicologia chamado Teorias e Sistemas, e a gente vai descobrir nessa matéria de teorias e sistemas que a psicologia não é um padrão único. Você tem N teorias, N sistemas diferentes, baseados em filosofias, em ideologias diferentes. Você tem, por exemplo, a linha comportamental, né? Que ela vai dizer o seguinte: olha, a psicologia precisa se adequar aos métodos científicos, ou seja, eu tenho que comprovar no laboratório como o comportamento pode ser controlado, manipulado, desenvolvido e assim por diante. E aí então você vai pegar uma filosofia, né, baseado lá no pensamento empírico, lá no começo do iluminismo, que está influenciando essa linha. Você vai ter uma linha de filosófica existencialista, que vai dizer: não, olha, você esquece, não é, qualquer coisa, porque cada um vai descobrir a sua verdade, o seu jeito de viver, e aí então o conselheiro, o psicólogo só precisa dar atenção. Se você der atenção, o resto vai se resolver, nem precisa falar nada, não dá palpite. Ele está baseado numa filosofia. Aí de repente você vai pegar outra escola, vai estar baseado em outra filosofia. E aí quando a gente vai estudar essa coisa toda, diz assim: puxa vida, qual que eu vou seguir? Sei lá. E então hoje eles dizem assim: ó, segue um pouquinho de tudo, porque para cada caso uma filosofia tá melhor. O que ele está dizendo para você? Olha, não dá para você abraçar uma única filosofia e ideologia, porque toda ideologia e filosofia desse mundo é incompleta e falha. A própria ciência diz isso. E aí a gente vem para esse mundo e de repente abraça uma filosofia, uma ideologia, seja ela política, moral, qualquer coisa, e diz: não, acabou. Eu vou ler, esse aqui é o meu marco teórico, eu vou ler a vida em cima disso. E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: se você se colocou nos braços de Jesus, até as filosofias que você se apegou vão ter que se render ao Senhor da glória, porque agora quem dirige a sua vida e quem vai te ensinar a ler a realidade é o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Por isso eu digo que todo cristão tem que ter uma cosmovisão própria, e essa cosmovisão é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai julgar todas as coisas. Isso está na Bíblia. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Colossenses 2:8: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Então você, moço, que está na faculdade, vai se apaixonar por uma ideologia, uma filosofia, mas lembra, toda filosofia humana e toda ideologia humana é falha, só consegue revelar um pedaço da realidade, mas nós precisamos da visão de Deus, e a visão de Deus é completa. Eu posso não entendê-la toda, porque minha mente não é completa, mas quanto mais eu sigo a Jesus, tanto mais a visão de Deus renova a minha mente e me ensina a viver nos contextos do dia a dia. E aí a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, que quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, Ele leva cativo à presença do Senhor todas as ideologias e filosofias da minha vida. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Sabe o que é seguir a Jesus? É quando eu me coloco no altar, mas eu rendo a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, para que o Senhor me ensine a viver e pensar segundo a sua vontade. Um cristianismo de só vir à igreja não resolve nada. Um cristianismo de ter relíquias espirituais em casa não resolve nada. Um cristianismo de, quem sabe, de expressão mágica, não é? Onde eu coloco a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e espero que todos os demônios vão embora da casa. Se a Bíblia não estiver no coração e na alma, não adianta estar aberta em página nenhuma. É isso que a Bíblia está falando. Um cristianismo de pagar promessas, ainda que a gente possa fazer votos a Deus, a Bíblia fala sobre isso, mas que não tenha significado de transformação na minha vida, não tem sentido nenhum, porque o verdadeiro culto, seguir a Jesus, é se colocar no altar de Deus, e é permitir que tudo possa ser conduzido pelo Senhor na nossa vida, inclusive as nossas filosofias, argumentos, fortalezas da mente, porque nós permitimos que Ele renove o nosso pensamento. E quando nós permitimos que haja renovação espiritual em nós, nós começamos a experimentar o sabor da vontade de Deus. É interessante porque a gente não gosta do sabor da vontade de Deus enquanto a nossa mente não é renovada. Porque muitas vezes esse sabor vai dizer: olha, toma cuidado, não é por aí. E você está doido para fazer aquilo que Ele disse, não é por aí. E aí parece que a vontade de Deus é ruim, que ela é chata. Mas quando a minha mente está renovada e eu estou sobre o altar, a vontade de Deus tem sabor de bom e de agradável. E a gente vai descobrir que é perfeita, porque a gente vai colecionar experiências na nossa vida em que a gente pensou que era mal, mas quando passou o fato e a gente viu a realidade, porque Deus está vendo além do que a gente vê, a gente diz: louvado seja o Senhor, porque não foi do jeito que eu pensava. E aí eu descubro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu vou descobrir o sabor da vontade de Deus, que é bom. E através dos nossos dons colocados à disposição do reino, nós nos tornamos em transformadores da história, ajudando outros a não se conformarem, mas serem agentes de transformação. E é interessante porque quando a gente chega com essa vontade boa, perfeita e agradável no coração,
a gente já aprendeu que é colocando tudo sobre o altar, e a gente aprendeu que Deus renova a nossa mente, Deus nos dá uma santa ousadia, e a gente vai entrar com os nossos dons e talentos, não apenas para fazer alguma coisa, mas para ser um agente de Deus que faz diferença nessa terra. E aí a gente vai entrar num lugar onde tem tráfico de drogas, e nem que seja uma criança, que é o aviãozinho que leva a droga, a gente vai tirar daquele mundo. Eu não posso construir uma casa para cada pessoa que perdeu a sua casa, mas pelo menos uma casa eu vou construir. Você está entendendo? E de repente a gente chega e as pessoas dizem assim: o que é que está acontecendo aqui? É Deus transformando o mundo em que eu vivo, usando pessoas cheias da graça de Deus, pessoas que têm defeito e são pecadores, mas que a cada dia Deus está renovando a mente, a intenção, a vontade, e dando um propósito diferente de vida. E aí, por onde a gente passa, a gente deixa as marcas da transformação de Deus pelo caminho que a gente está seguindo. Se você está em casa, a tua casa vai ser abençoada, porque você tem uma mente renovada, cheio de graça, você deixa marcas do amor de Deus. Se você está no trabalho, as marcas do Senhor vão estar lá. Se você está na escola, Deus vai usar. A mídia social que você usa vai ser uma bênção e não uma fofoca. E na expressão concreta do seu mundo, Jesus vai ser glorificado. Quer seguir a Jesus? Duas coisas a gente aprendeu aqui: se coloca por inteiro no altar de Deus. Agora lembra que se colocar por inteiro no altar de Deus significa que Deus vai transformar a tua vida, a começar pelo seu jeitão de pensar. A sua educação para com os filhos vai mudar. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem, acho que você assistiu também, e nessa reportagem faleceu uma moça que tinha 18 anos, se não me falha a memória, que inalou, ficou cheirando, não é, aquele gás de buzina de estádio, né? E aquele gás, dizem os estudiosos, que ele deixa você ficar alucinado, mas além de alucinado, você pode morrer. E tem gente que brinca com esse gás para ficar alucinado. É coisa doida, né? Para pensar, né? É maluco, mas é assim. E aí estava fazendo uma entrevista o jornalista com o pai e com a mãe. E a mãe disse assim: quando eu cheguei naquele lugar, provavelmente para pegar o corpo da filha, quando eu cheguei naquele lugar e vi as bebidas, e vi as drogas, e vi tudo aquilo, eu fiquei pensando como a minha filha estava aqui. E depois disse o pai: se eu soubesse que a minha filha ia para um lugar desse, não importa o que acontecesse, eu não deixaria minha filha ir. E eu fiquei pensando assim, como às vezes nem a nossa educação está colocada nos pés do Senhor Jesus ou sobre o altar de Deus. E a gente não entende que quando a gente ensina os nossos filhos o caminho que devem andar, a gente está livrando dos atalhos que parecem caminhos direitos, diz a Bíblia, mas que levam à morte. E aí a gente muda o jeito de pensar. Enquanto o mundo diz: faz de qualquer jeito, dá liberdade, ele diz: não, peraí, tem regras, tem limites. A gente vai ensinar valores que os outros não vão ensinar. Eu estava lendo um livro ontem, e esse livro, a pessoa dava o seu testemunho e disse assim: quando eu tinha 14 anos, meu pai me colocou para trabalhar num escritório de contabilidade, porque ele disse para mim que trabalho é um valor que a gente tem que trazer para si.
E eu achei que eu estava abafando, mas anos depois eu descobri que quem pagava o meu salário era o meu pai, porque não tinha vaga naquele escritório, e ele disse assim: ó, vou deixar meu filho trabalhando para você de graça, eu vou pagar o salário dele, porque trabalho é um valor. E ele disse assim: eu agradeço o meu pai, porque hoje eu sou o profissional que sou, porque Deus me ensinou através do meu pai o valor do trabalho. Você está entendendo? Mente renovada. Nessa manhã eu queria desafiar você a colocar sua vida no altar de Deus e colocar os seus valores, as suas filosofias e as suas ideologias no altar de Deus, porque esse é o jeito de seguir a Jesus. E se você segue a Jesus, eu queria convidar você a celebrar conosco essa cerimônia. A gente vai celebrar agora a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial que nos recorda. Eu queria convidar todos os diáconos a virem aqui à frente para nos ajudarem. E esse é um cerimonial, é um memorial que nos lembra por que eu vou colocar a minha vida no altar de Deus. Porque um dia o Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, infinito, se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e finita e habitou aqui entre nós. Sua palavra, seus milagres, seus ensinos impactaram a vida de muitas pessoas e continuam impactando até hoje. Por isso você está aqui. Mas ele não foi apenas um mestre, um professor. Ele foi aquele que morreu na cruz do Calvário, e ele foi o sacrifício pelo pecado. Lembra que eu falei do cordeirinho que era queimado completamente porque o pecado mata? Jesus disse: eu vou me tornar sacrifício pelo pecado, para que cada um de vocês possa ser a oferta de louvor, que não se queima completamente, mas que pode ser degustada e celebrada, para que você tenha vida e vida abundante. Então, se você é servo do Senhor Jesus, comprometido com Ele, segue a Jesus, já deu a sua pública profissão de fé, já foi batizado, então celebre conosco a vida que eu posso viver em Cristo, seguindo a Jesus. Receba desse pão e receba desse cálice. Aguarde uns pelos outros, para que celebremos juntos a nossa fé em Jesus. Se você ainda não recebeu do cálice, fica de pé.
para que eles possam identificar, tá? À medida que você vai recebendo, vai sentando, para a gente saber quem recebeu, quem não recebeu. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso,
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra do Senhor vai nos ensinar que esse memorial lembra que Jesus morreu e ressuscitou, mas lembra que cada pedacinho desse pão forma o corpo completo do Senhor Jesus. Você é só parte desse corpo, e a gente precisa uns dos outros, e precisamos da graça de Deus. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz está simbolizado no cálice. E outra vez, esse cálice é só um pouquinho, e é interessante que no memorial original, o Senhor Jesus pegou um único cálice, e ele foi passando, e cada discípulo deu um golinho, para dizer que este sangue simbolizado nesse vinho, nesse suco de uva, ele representa o que a graça de Deus está fazendo na vida da gente. E se você é um seguidor de Jesus, você vai ter que aprender a sempre renovar a sua mente. Por isso ele diz: olha, quem come, quem bebe desse memorial, sem discernir o significado de todas as coisas, sem discernir o corpo e o sangue, sem discernir a vontade de Deus, come e bebe juízo para si mesmo. Porque se eu não discerno que Jesus é o meu Senhor, então Deus vai me julgar e vai me disciplinar antes que eu me afaste dos projetos de Deus e seja julgado na eternidade. O que a Bíblia está ensinando não é que tem um poder nesse sangue, ou nesse pãozinho, ou nesse cálice, mas o que ele está ensinando é que a minha vida sobre o altar é poderosa, e que o Espírito Santo tem que ser o renovador da minha mente. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quanto da sua mente está sendo renovada pelo Senhor? Que áreas da sua mente você não deixa Deus trabalhar? Porque essas áreas você não deixa se colocar sobre o altar. Nessa hora a Bíblia diz que a gente vai agradecer a Deus, não é? E eu queria convidar o Cláudio e a Sueli Petric para estarem aqui à frente, aqui em cima, e fazemos exatamente como está escrito na Bíblia. Antes de comer o pão, a gente vai dar graças por tudo quanto Deus fez. Antes de beber do cálice, a gente vai dar graças. E antes de terminar esse cerimonial, a gente vai colocar tudo sobre o altar de novo. E se há alguma fortaleza no seu entendimento, alguma batalha espiritual na sua alma, coloca no altar de Deus, porque Ele é poderoso para renovar a nossa mente. Querido Jesus, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é o nosso Senhor, porque cremos que o Senhor um dia se deu ali naquela cruz e se fez o nosso Senhor e Salvador para todo sempre. Nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Nós te louvamos porque o Senhor se lembrou de nós, porque a tua misericórdia dura para todo sempre. E neste dia, Senhor, somos mais do que gratos por este sacrifício maravilhoso ali na cruz do Calvário. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração.
porque Tu és digno de todo este louvor, de todo esse significado nesta manhã. Nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Comamos desse pão, adorando o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos porque Jesus derramou o Seu sangue por nós. Foi crucificado, Senhor, pelos nossos pecados. Foi ali naquela cruz que Ele pôde dizer: está consumado. Está consumado o pecado, está consumado, Senhor, o perdão. Está, Senhor, nós estamos libertos pela graça e pela misericórdia. E por Cristo ter dado o Seu precioso sangue naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre aqueles, Senhor, que estão seguindo a Jesus Cristo. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu santo e excelso nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.